espectadores. Amém. Que Deus venha abençoar a sua vida poderosamente. Isso. Meu pastor, a primeira pergunta, né? O senhor é pastor, lógico, né? Mas o senhor tem quanto tempo ofício de pastor? É 2 anos, 3 anos? E se o senhor também é pastor de igreja congregacional, ou o senhor é o pastor fundador de igreja? Fica à vontade. Louvado seja Deus. Então nós temos que entender que todo projeto, toda missão, o que é missões? O que é uma missão? A primeira pergunta tem que ser essa. Missão é todo homem e mulher chamado e vocacionado para exercer uma função no reino para que o nome do Senhor seja glorificado. Alguns foram chamados para a missão de adorar, de louvar. Outros foram chamados para a missão de ministrar a palavra. Outros foram chamados para a missão de ser apregoador do evangelho. Então, todo projeto, todo missionário, todo homem de Deus e mulher de Deus que tem uma chamada, uma vocação, Sérgio Cruz, ele não começa da noite por dia. Verdade. Tem-se um preparo, tem-se fases, processos que vamos passando até chegarmos à estatura a qual Deus nos chamou e nos escolheu para exercer esse ministério. Nós aceitamos Jesus com 13 para 14 anos e recebemos uma promessa. Aleluia. De ser homem de Deus, de ser pregador, de ser pastor, de ser um homem que ia levar a verdade do Senhor. Dos 13 para 14, eu fui consagrado a pastor com 35. 16 anos de processo. É forte, ó. Então, todo homem e mulher que é chamado por Deus, ele passa pelo processo, não tem jeito. Ninguém nasce missionário. Verdade. Ninguém nasce pastor, ninguém nasce pregador. É Deus nos processando para chegarmos ao ponto de uma comunhão da vontade dele, para que venhamos exercer a promessa e a chamada que ele nos fez. Então, dentro desse contexto de missões, meus amados, nós devemos entender isso. Qual foi o chamado de Deus na sua vida? Qual é a sua vocação? Deus tem te trabalhado, te processado, para que de fato você venha ser um missionário, um pastor? As pessoas têm esquecido de algo, Sérgio Cruz. Forte. Pastor hoje, vamos falar da nossa geração. Isso. Pastor hoje, na nossa geração, de certa forma, virou status. Verdade, meu pastor. Virou status. E Deus não está atrás de status. Então o Espírito de Deus colocou algo muito lindo no meu coração. Os verdadeiros pastores não têm simplesmente a nomenclatura, mas os verdadeiros pastores são tratadores de alma. Glória a Deus. Cuida de ovelhas, né? Você conhece um verdadeiro pastor quando ele é tratador de alma. Porque se não for assim, nós vamos nos embaraçar, vamos nos confundir. Paulo disse que chegaria dias dificultosos sobre a face dessa terra. Que ao invés de pastores, teriam homens amantes de si mesmo, arrogantes, soberbos, prepotentes, amantes de si mesmo, não sofrendo mais a sã doutrina, mas dando ouvido à doutrina de demônios. Nós estamos vivendo isso hoje. Verdade, meu pastor. Isso hoje. E como que você difere um verdadeiro pastor missionário de um charlatão ou de um malandro de púlpito? A primeira característica de um pastor tratador de alma, ele não se preocupa em aparecer para os outros. É forte isso aí, meu pastor, é muito forte. Você está entendendo? Segunda característica de um pastor missionário, de um homem que tem um compromisso. Eu estou falando de reino dos céus, povo de Deus. Eu não estou falando de fama terrena, estou falando de reino dos céus. A segunda característica, o verdadeiro pastor, ele não se preocupa com a fama, ele se preocupa com a alma. A visão dele é a alma. A visão dele é povoar o céu. Glória a Deus, aleluia. É povoar o céu, é povoar o céu. Então, meus queridos, neste papo missionário, nós queremos deixar essas verdades inseridas no seu coração. Pastor, quem eu devo seguir? Quem eu devo seguir como exemplo? Quem deve ser o meu pastor? Aquele que de fato te visita, aquele que de fato sara as suas feridas, aquele que de fato preocupa com a tua alma. Esses são homens de Deus a serem seguidos, a serem dignos de serem chamados de pastores e principalmente missionários. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, é forte, é muito forte, né? A gente vê que eu estou com 12 anos na fé, meu pastor, 12 anos na fé, me converti em 2009.
24 de março de 2009, já tem 12 anos já de crente, né? E eu estou apenas 3 anos como missionário, né? Tem alguns amigos meus que já é apóstolo, nada contra, né? Já é bispo, nada contra. Já é pastor, nada contra. Mas eles são decepcionados, ministerialmente falando. Por quê? Porque eu vejo que ele antecipou Deus na sua vida. Isso que o senhor está falando é muito sério. Porque todo mundo são chamados, todo mundo são vocacionados. Nem todos. Porque Deus, quando Ele chama, Ele capacita. Se Ele capacita, Ele unge. Se Ele unge, Ele treina para ir para o campo missionário. O campo missionário tem muita dor, geme. Então as pessoas têm que preparar, têm que esperar o tempo determinado de Deus na nossa vida. E tem pessoas, que o senhor falou muito bem, frisou, tem pessoas que passam um pouco isso, né? Então eu vejo que o senhor esperou um tempo de Deus. Com certeza. E hoje o senhor está colhendo. Louvado, né? seja Deus. E eu fiquei sabendo assim, um anjo me falou sobre um orfanato, uma ONG. Explica um pouco para nós aí, resuma para nós. Louvado seja Deus, é que nem nós estamos conversando. Missões vai além do querer humano. Primeira coisa, quem ama almas e quem se envolve com missões, guarda isso no coração, Sérgio Cruz. É forte. E você, telespectador que está juntamente conosco, guarda isso no coração. Todo pastor que se envolve verdadeiramente com a obra missionária, ele é amigo do Espírito Santo. Glória a Deus. Aleluia. Guarda isso no seu coração. Ele é amigo do Espírito Santo de Deus. Porque o Espírito Santo de Deus é apaixonado por missões. Aleluia. É apaixonado por almas. É forte. É apaixonado pelas nações. É forte. Então nós, através do trabalhar de Deus, do processo de Deus, até chegarmos nessa posição pastoral, Deus nos ensinou muito. E nós temos que entender essa verdade. E hoje nós temos um projeto missionário na África. Meu Deus, é forte. Na África. Moçambique. Pastor Jonas Katikibonga é o nosso pastor responsável por Moçambique, pelo ministério em Moçambique. E está ali trabalhando com 27 áreas. É forte. E eu quero ir lá, eu quero visitar, eu quero estar de perto. Eu quero, no nome de Jesus, ir lá, conhecer os nossos irmãos da África. E nós temos esse projeto que nasceu no coração de Deus. Aleluia. Nasceu no coração de forte, Deus. é muito forte. E o tema do nosso projeto é Missões Move o Coração de Deus. Pastor, como é que eu faço missões? Missões é feito de 3 formas. Com o joelho e com as lágrimas dos que choram e oram. Com os pés do pastor que vai, missionário. E com a contribuição daqueles que têm um amor pelo próximo no coração. É muito forte. Missões se resume nisso. Por quê, pastor? Porque missões alcança a atmosfera espiritual, alcança a atmosfera sentimental, alcança a atmosfera familiar e alcança a atmosfera financeira para a glória do nome do Senhor. Então é um conjunto. Não tem como ser missionário e tratar só da alma. Verdade. Você é missionário, trata da alma, mas também trata da área social. É muito forte. É na onde que nós temos lá em Moçambique, na África, um orfanato de crianças órfãs. 73 crianças órfãs, que depende do nosso apoio, que depende da nossa ajuda, que depende do nosso estender das mãos. E missionário Sérgio Cruz, se pasme, toda virada de mês eu fico sem dormir.